Aqui é o Daniel da Comúnio. Evidentemente, essa questão do Papa trouxe uma série de discussões no seio da Santa Igreja, entre nós fiéis. Eu vou, portanto, ler um documento que eu escrevi para evitar que o livre falar produza termos que eu não quero dizer ou que não sejam adequados, para passar a nossa análise, a nossa avaliação do que está acontecendo. Antes de qualquer coisa, peçamos a Deus para que nenhuma palavra ou ação que não edifique a Santa Igreja dentro do Santo Espírito seja proferida nesse vídeo. Por outro lado, como leigos, nós temos a obrigação de nos levantar, pois todos somos pedras vivas no edifício espiritual da Santa Igreja, conforme Pedro deixou bem claro. Que nada aqui, nada que for dito aqui, seja tomado como pré-julgamento ou julgamento da intenção ou da fé do Santo Padre, porque nós não podemos julgar a intenção ou a fé de ninguém, mas sim dos atos públicos, porque esses são os frutos que estão aí para ser avaliados. Isso posto, nós só vamos tratar de atos e fatos aqui e não de intenções. A pergunta é simples: o Papa diz mesmo o que ele diz? E esse vídeo vai tratar não só da questão da união civil entre homossexuais, mas sobre a forma como o Papa vem se comunicando. A melhor expressão que nós encontramos é a história do cavalo de pau no magistério. Aparentemente o Papa dá vários cavalos de pau no magistério de 2000 anos da Igreja. Antes de qualquer coisa, a palavra ambiguidade precisa ficar marcada. A ambiguidade não é católica. O catolicismo sempre se diferenciou por um ensinamento reto e consistente de 2000 anos, onde, por sucessão apostólica, um Papa sempre confirma o Papa anterior, até os discípulos, até os apóstolos. Por isso, sucessão apostólica. Por isso, Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, um Papa tem a obrigação de preservar o depósito da fé, que é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, e não criar artigos novos de fé, que não foram revelados por Cristo, porque isso é ser protestante, isso é ser criador de uma nova religião. Supondo então que tudo que o Papa disse é o que está escrito e o que saiu da boca dele, eu estou sendo eufêmico aqui, porque obviamente eu estou pegando frases que ele disse que estão na boca dele, tá certo? Ou em escritas do Twitter dele, ou em escritas formais do Vaticano. Esse argumento da união homossexual que tem se jogado na vala de que é um jeito de interpretação errado, ou que a mídia está distorcendo o que ele disse, foi a única vez? É a primeira vez? Foi só um deslize? Ou tem se mostrado um jeito recorrente da Igreja se comunicar desde o Concílio Vaticano II, mas que tem atingido seu ápice com a invenção de novos termos, a criação de novas palavras, de novos conceitos supostamente católicos como fraternidade, cooperação, diálogo, palavras que não aparecem no Evangelho, não aparecem em nenhuma encíclica, não aparecem em nenhum sínodo, não aparecem em nenhum documento da Igreja ou do Magistério em 2000 anos, mas que agora se transformaram no novo dogma por conta do Vaticano II e do ecumenismo e da liberdade religiosa e de tudo que vem sendo pregado, além das liberdades civis. Esse comportamento recorrente desde o Vaticano II parece que atinge seu ápice com Francisco, que a toda semana, entre aspas, produz um neologismo ou uma nova interpretação que parece católica, dá para forçar a ser católica, dá para entrar na hermenêutica da continuidade que Bento XVI tanto pregava, mas que cada dia que passa fica mais difícil. Novamente eu estou analisando informações concretas que saíram da boca ou foram escritas pelo Santo Padre. Não estamos avaliando intenções aqui. É verdade também que muitas mídias globalistas, muitas mídias do establishment, muitas mídias de orientação esquerdista pegam o que o Papa disse e distorcem a seu favor. Como mídias mais conservadoras também exacerbam na crítica em algumas coisas que o Papa diz que são mais ortodoxas. Vamos tirar esses dois extremos e vamos nos concentrar no que ele disse de fato. Então tudo que tiver no UOL, tudo que tiver na Folha, vamos ignorar. Assim como tudo que tiver em algum site sede vacantista, vamos ignorar também. Vamos nos concentrar no que o Santo Padre disse. E aqui eu começo a ler
o que eu escrevi. O Papa disse a semana passada a seguinte frase: ou salvamos-nos todos, ou ninguém se salva. Com essa frase, Francisco dubiamente traz a ideia de que a salvação é coletiva. Salvação coletiva que prescinde, que parece não precisar mais de Cristo, pois se dá por puro mérito da humanidade que coopera, dialoga e encontra o caminho da salvação. Essa não é uma novidade, Francisco. A maçonaria diz isso há séculos. O naturalismo, o imanentismo, o comunismo, o universalismo, o ecumenismo são todas correntes filosóficas ou políticas ou sociológicas que pregam isso. Diversas heresias misturadas, sincréticas, trazem essa ideia. Para nós, Cristo é o único caminho, pois ele é a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa e não um conceito. E essa pessoa é Cristo. Cristo é o caminho e só ele pode ser o caminho, porque só ele é 100% homem e 100% Deus. Portanto, ele é o único caminho da salvação, porque ele é o único caminho para Deus o Pai. Porque ele pega a nossa carne, destruída pelo pecado original dos nossos pais Adão e Eva, e pelo Espírito salvífico dele, com a ação a partir da carne dele, porque ele é Deus e homem, constrói esta ponte entre o homem, carne, e Deus Espírito, de forma que nós possamos encontrar salvação e justificação, que nos reconcilia com Deus Pai, a partir de Cristo, única ponte, portanto, único caminho para Deus Trindade. É muito importante não esquecermos disso. O único meio de chegarmos a Deus é por Jesus Cristo. Portanto, a salvação que é conquistada por Cristo na cruz é uma possibilidade concreta para todos, porque Cristo oferece seu sacrifício a toda a humanidade. Mas poucos serão os que passarão pela porta estreita. Por quê? Porque a Bíblia também diz que poucos serão salvos, apesar da oferta ser para todas. E por que poucos serão salvos? Porque só poucos se converterão efetivamente ao Evangelho, que é radical e excludente. Ou você é de Cristo ou você não é de Cristo. Não, você não pode ser mais ou menos de Cristo, ou mais ou menos católico, ou mais ou menos cristão. Ou você adere ao Evangelho integral de Cristo, sem tirar nem pôr, conforme o magistério da igreja, ou você não é católico. Jesus mesmo disse, portanto, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. E por que ele disse isso? Agora vem a questão da salvação coletiva ser um problema. Porque os pecados são individuais. E se os pecados são individuais, a salvação é individual. Pois o julgamento no último dia é individual. E cada qual recebe a sua paga conforme a sua santidade, que é construída a partir da conversão, da vida em Cristo, com fé e obras. A encíclica Fratelli Tutti, que é um poço de argumentações socialistas e maçônicas, e que é difícil encontrar qualquer coisa ortodoxa naquela encíclica que o Papa soltou há mais ou menos uns 15 dias, Francisco eleva a fraternidade universal, termo amplamente maçônico, a dogma. Fraternidade é uma palavra que Cristo nunca usou. Somos todos irmãos em Cristo, mas a irmandade presume batismo. Não somos todos irmãos entre nós. Cristo nunca usou a expressão pessoas de bem, no sentido maçônico da expressão, porque fazer o bem não salva. O que salva é o amor ao próximo, que muitas vezes não tem a ver com fazer o bem que justifique o próximo naquilo que ele acha que é o bem para ele. Fora que amar a Deus sobre todas as coisas vem antes de amar ao próximo como eu vos amei. São igualmente relevantes, mas um é primaz em relação ao outro. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento, e outro igual a este, portanto subjugado, na mesma relevância, mas subjugado, amar ao próximo como eu vos amei. Portanto, são vários termos que não são católicos, mas parecem católicos, porque trazem a ideia de amor, de caridade, de justiça, etc. Francisco, na Fratelli Tutti, não fala de salvação nenhuma vez.
aliás é a encíclica mais longa dele, 43 mil palavras, Jesus Cristo, aquele que ele representa como vigário, ele só cita 2 vezes. Espírito Santo 2 também. As expressões maçônicas, ou pandemia, ou ONU, ele cita várias vezes. Outro dia, há poucos dias atrás, ele chamou uma oração ecumênica em Roma. Mais uma. A pergunta que eu faço é, qual oração possível é feita entre católicos, hinduístas, budistas, muçulmanos, judeus, etc. Se o Deus não é o mesmo? Vai rezar para quem? Estão rezando para quem? Segundo, vamos isolar só católicos, muçulmanos e judeus, que supostamente têm o mesmo Deus. Não é verdade também, porque o nosso Deus é trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E tanto judeus quanto muçulmanos, na melhor das hipóteses, adoram 1/3 das nossas pessoas do nosso Deus, que é o Deus Pai. Porque Jesus eles renegam, o Espírito Santo eles não consideram. Portanto, não há oração possível ecumênica, se o Deus não é o mesmo. Pois bem, esse esforço ecumênico de universalização da fé vira uma fé pasteurizada que não é o catolicismo. Não podemos pensar desta forma. Hoje, somos bombardeados pela declaração de que Francisco apoia a união homossexual num documentário dirigido por um cineasta russo chamado Evgeny Afinevsky. Espero que eu tenha dito o nome dele certo. O que exatamente disse Francisco? As pessoas homossexuais devem ter o direito a uma família. Vamos pensar nessa frase. Direito a uma família. Se for da família que você advém, esse direito já é óbvio, porque é um direito natural. Todo mundo nasce numa família. As leis nos países cristãos, em sua enorme maioria, tratam as famílias e dão direito aos filhos. E se algum filho é expulso de casa por ser homossexual, ele tem o atributo todo da lei, que inclusive condena crime de homofobia na maioria desses países, para se voltar contra suas famílias que os expulsaram. Então, certamente ele não pode estar falando de acolhimento de filhos a partir da construção de uma lei civil em países que já têm lei contra a homofobia, ou em países onde a lei, mesmo sem ser específica para homofobia, já dão aos filhos o direito à herança dos pais ou a coisa que o valha. Então, de que direito ele está falando que os homossexuais precisam? Outra coisa, se nós estamos falando de direitos homossexuais para viver em família, isso inclui, além da união estável, porque casamento e mais ainda matrimônio é um sacramento, isso é impossível, inclui adoção, criar filhos. Vamos fechar o olho e imaginar que Francisco apoie a união, ainda que não seja sacramental na igreja, mas na sociedade como um todo, entre homossexuais com adoção, porque são direitos. Fecha o olho e imagina a sociedade daqui a 50 anos. Ela será uma sociedade mais católica ou menos católica? Cristo será mais relevante ou menos relevante? As vidas serão mais santas ou menos santas? As crianças criadas no seio de uma família com 2 pais ou 2 mães serão crianças com uma visão equânime e cristã da vida e da criação ou uma visão mais diferente? Francisco está trabalhando a favor do evangelho ou contra o evangelho, mesmo que defenda estar trabalhando a favor da dignidade humana? E aí ele diz, o que temos que criar é uma lei de união civil, que em espanhol, convivência civil, é união civil. É assim que está na Constituição Argentina. Porque assim eles ficam com cobertura legal. De novo, se são filhos homossexuais, a cobertura legal em relação aos pais já está nas leis de todos os países cristãos. Então é nítido que ele não está falando de filhos e pais. Ele está falando de casais. E isso é contra 2000 anos de magistério. A desculpa, portanto, que boa parte dos defensores do Papa trazem de que ele não falou em matrimônio não resolve o problema, porque a união civil, para fins de célula, de tecido social família, dá na mesma. Ainda que a igreja não absorva isso como matrimônio, que seria um absurdo à enésima potência, a igreja estaria construindo uma sociedade não cristã. O que vai contra o papel da igreja, que como corpo de Cristo não pode construir algo que vai contra ele, Cristo.
ou a igreja é corpo de Cristo e age como Cristo age, porque é Cristo que é o cabeça, ou a igreja age contra Cristo, e aí nós temos um monstro, que é o corpo agindo contra a própria cabeça. Tem outro ponto aqui. O Papa, ele não é só líder da Igreja Católica, ele é chefe de Estado, ele é, entre aspas, presidente do Vaticano, com um cargo político. Ele participa da ONU, o Vaticano, como Estado. Portanto, ele está falando de políticas públicas globais, também como chefe de Estado, influenciando outros chefes de Estado. O que ele fala nesse caso, porque é um assunto civil, além de religioso, não está só no âmbito religioso. Ele sabe como países, leis, tribunais, órgãos multilaterais, organismos multilaterais como a ONU, a OMS, a Unicef, a ONU, que ele diz que precisa ter dentes mais afiados, eu não sei para quê, uma coisa tão globalista dessa, na Fratelli Tutti. Ele sabe como esses atores todos funcionam no mundo cristão, que é majoritariamente ocidental. Porque por mais que Francisco se arrogue o papel cada vez mais claro de líder de uma religião global, praticamente sem Cristo como elemento central, porque para ser global, Cristo precisa ser igual a Moisés, Buda, Maomé, não pode ser acima, não pode ser o único caminho, senão ela não é uma universal, não é ecumênica. Então, por mais que ele se ponha nessa posição de uma religião global, o que é anticatólico e impossível concretamente, a grande verdade é que nem muçulmanos, nem budistas, nem judeus, nem hinduístas, ninguém leva a sério o que ele está dizendo do seu ponto de vista das suas próprias religiões. Porque ele não é líder de nenhum deles. Então ele não vai conseguir mudar a religião e os países e as constituições. Você imagina que um país muçulmano vai mudar a lei agora porque o Papa disse isso? Então, por mais que ele faça esse esforço para ser um líder global, ele é ignorado por metade do mundo. E para metade do mundo que ele é relevante, ele está falando coisas que já estão estruturadas como lei e que vão contra o magistério da igreja. Não tem benefício nenhum no que ele está dizendo, além de não ser magisterial. Porque ser gay não é pecado. Pecado é o ato sexual homossexual. Ser gay é uma condição muitas vezes de nascença. E os gays devem ser amados, acolhidos e tratados espiritualmente com amor, afeto e conversão. Porque é um desafio de vida que nos compete, como cristãos, acolher e amar. Portanto, zero de julgamento aos gays aqui. Todo o amor possível àqueles que enfrentam esta condição. Mas o ato homossexual, ele tem o mesmo peso de pecado que um marido que trai uma mulher. A luxúria. Porque é um ato, ou então um namorado que tem um ato com a namorada antes de casar. Ou uma masturbação. Todos esses atos não compõem o que é o ato sexual no matrimonial, que é um ato entre um homem e uma mulher para a produção de filhos. Por isso é um sacramento. Com essa encíclica, Bergoglio dobra a aposta. Em uma ação diretamente contrária aos ensinamentos de Cristo e ao magistério de 2000 anos da Igreja, e frontalmente oposta aos seus antecessores, haja vista Bento XVI, eu vou ler daqui a pouquinho o que o Papa Bento XVI escreveu, em 2003, não faz tanto tempo, ainda sob o pontificado João Paulo II, quando ele era responsável pela Congregação para a Doutrina da Fé, Bento XVI, Papa Francisco materializa cada vez mais o que Nossa Senhora disse em La Salette, o que Nossa Senhora disse em Akita, o que Nossa Senhora disse em Fátima, as visões do Padre Pio, uma igreja em Roma que se volta contra o filho dela. Todas essas previsões de eclipse da igreja verdadeira por uma igreja que não representa mais o que é o catolicismo de 2000 anos. O que é que o Bento XVI disse em 2003? Em lugares onde uniões homossexuais foram legalmente reconhecidas ou receberam status legal e os direitos pertencentes ao matrimônio, clara e enfática é a oposição. Clara e enfática oposição é um dever. Então nós temos o dever de clara e enfática oposição. Cada um deve evitar qualquer forma de cooperação. Eu não posso nem ajudar como católico. Por mais que meu coração queira permitir aos casais homossexuais que tenham uma união estável e possa viver uma relação conjugal, eu como católico tenho o dever sequer de cooperar. Meu dever é de me opor frontalmente a isso. Senão eu não sou católico. Essa é outra opção, deixar de ser católico.
Francisco ainda não trouxe para dentro da igreja o matrimônio homossexual como sacramento. Mas isso não exclui enormemente o problema da declaração dele. Ambígua como sempre, aliás, como vem sendo desde o Vaticano II. Francisco é só o cume, só o ápice desse movimento. Esse jeito faz, não faz ambíguo, que é o jeito Vaticano II de impor mudanças, ele age em cima das questões culturais, bem de forma gramsciana, mudando de geração para geração o ensinamento católico de forma que, a expressão que eu odeio aqui, o novo normal, que é antinormal, anormal, passa a ser normal para a próxima geração de católicos. Então pensa tudo que Francisco vem dizendo desde 2013 e projeta para daqui a 3 gerações. Como é que será o catolicismo daqui a 3 gerações? O que vai ter de preservação do depósito da fé? É verdade também que Francisco, e mesmo o Vaticano II, não mexeram na letra da lei do magistério. Porque até Paulo VI disse que tudo que foi definido nos documentos do Vaticano II eram documentos pastorais e não vinculantes. Mas não faz diferença, porque um concílio se impõe culturalmente por si só. Os documentos se impõem. Olha os padres que nós temos. Um monte de padre comunista, um monte de padre maçom, um monte de padre protestante, um monte de padre positivista, um monte de padre da teologia da prosperidade, da teologia da libertação. Portanto, é óbvio que o concílio se impõe. E agora um monte de padre ecologista, humanista e ecumênico. E os fiéis vão no bolo, né? Então, por mais que não haja uma heresia escrita na letra do magistério, ela virou culturalmente a verdade da igreja. E é por isso que Nossa Senhora chama de eclipse. Porque essas heresias dominam as homilias, dominam as entrevistas, dominam as conversas, as orientações de muitos padres, a cabeça, o imaginário coletivo de muitos fiéis, mas não são católicas. E todo mundo acaba sendo esse católico que não é católico achando que é católico. E para piorar ainda chama o católico de católico tradicionalista como se fosse um xingamento. Como vigário de Cristo, aquele que representa o Nosso Senhor na terra, o Papa é obrigado a defender o Evangelho de Cristo, a doutrina, a preservar o depósito da fé. E vamos lembrar que aquele que muda as palavras de Deus, que muda a lei de Deus, é aquele que se põe no lugar de Deus. E Cristo é Deus. Quem foi o primeiro que quis mudar a lei de Deus? Que se pôs no lugar de Deus e quis ser Deus. E depois ofereceu a Adão e Eva serem como deuses. Serem como Deus. Então, essa atitude de falar em nome de Cristo o que Cristo não disse, não é católica. Quanto mais de um vigário de Cristo. Cristo, que é amor e justiça, quer que a sua palavra simbolize amor e justiça. Ele quer que a gente ame a todos, que nós amemos a todos, inclusive aos nossos inimigos. Mas o que é esse amor? É levar a palavra dele, ele, Cristo, que é a palavra, o verbo, a salvação, portanto, ao irmão. E não justificar o irmão no pecado dele. Lembrando que aqui, claramente, pecado não é ser homossexual. Pecado é o ato sexual homossexual. Eu vou repetir isso o tempo todo para que não haja confusão com discussões homofóbicas aqui. Sob o ponto de vista da religião, o que se discute como pecado é o ato sexual. E ele é um ato paralelizável a 2 jovens que estão namorando e não são casados, que fazem ato sexual, ou o marido que trai a esposa, ou qualquer ato desse que não faz parte do ato sexual matrimonial. Cristo não justifica o pecador em seu pecado. Cristo tira, como pastor, a ovelha da escravidão do seu pecado. O amor de Cristo não é um amor humano. É a diferença de filia, eros, que são os 2 tipos de amor humano, para ágape, que é o amor de Cristo. O amor de Cristo é divino. Por quê? Porque ele oferece a vida pelo irmão e pelo inimigo. E a vida é a vida que traz vida. A vida que ele oferece, através da sua morte, é a vida que nos dá a vida eterna a partir da salvação. E aí nós podemos ter a visão beatífica de Deus, conforme São Tomás de Aquino. Levar a salvação, levar Cristo ao próximo, é levar esse evangelho para ele, mesmo que ele não entenda isso, e mesmo que ele ache que você não está fazendo o que deveria dentro do conceito humano de amor ao próximo, que é compreender, acolher e justificá-lo nas suas práticas. Mas esse amor ao próximo
mantém o próximo no pecado. E esse não é o amor de Cristo. E isso vale para qualquer pecado, não é só para os pecados de origem sexual. Cristo claramente não quer a união LGBT. Posso ir para Paulo na carta aos Romanos, posso ir para vários documentos. Cristo não quer a união LGBT, porque ela não produz frutos. Matrimônio sacramento é sacramento porque produz frutos. Esses frutos são seres humanos, que batizados e dentro da igreja, são convertidos e santificados pela igreja para popularem o céu. E popular o céu é a missão da igreja. A missão da igreja não é salvar esse mundo, não é a missão primária da igreja. Claro que edificar o reino e construir um mundo melhor é um papel da igreja, mas a missão essencial e existencial da igreja como corpo de Cristo é popular o céu. Portanto, o matrimônio é sempre uma relação a três. Eu, a minha esposa e Cristo. Porque a minha união com ela só é possível em Cristo. E os filhos que eu produzo em Cristo, eu produzo para a igreja. E isso é a lei de Deus, e de multiplicai-vos. E aí o Papa diz, as pessoas homossexuais têm direito a estar em uma família. Elas são filhas de Deus e têm o direito a uma família. Ninguém deverá ser descartado ou ser infeliz por isso. É verdade. Ninguém. Nenhuma vida humana, inclusive dos bebês abortados, que o Papa não considerou na Fratelli Tutti, dentre os 200 crimes da humanidade, por acaso o aborto foi esquecido? Ninguém pode ser descartado porque toda a vida é sagrada. Ninguém deve ser perseguido, ninguém deve ser maltratado, ninguém deve ser abandonado. Ninguém deve ser vítima de preconceito ou desamor. Ao contrário, por amor, todos devemos querer tirar uns dos outros, uns aos outros do pecado, em prol da salvação, que é individual, para fazer o que Paulo disse. Porque assim eu possa salvar alguns. É claro que Paulo, quando diz isso, não está dizendo que ele salva, está dizendo que através da ação dele, que Cristo que age nele, ele serve de meio para a salvação, que só é possível por Cristo, com Cristo e em Cristo. Como é que a gente ajuda, então, os outros, o próximo, nesse processo? Orando, jejuando, rezando, se oferecendo em sacrifício, em reparação, acolhendo, ajudando concretamente, com a caridade, mas não apoiando o pecador a continuar no pecado. O homossexualismo não é melhor ou pior, como ato sexual, do que qualquer outro pecado. Traição, mentira, orgulho, inveja, pecados são pecados. Cada um de nós nasceu com seus espinhos na carne, conforme Paulo, e a nossa luta de santificação é vencer o pecado que cada qual nasceu como seu pecado, entre aspas, de estimação. E esse, obviamente, entre aspas, presume que nós temos que, na luta por santificação, nos livrarmos desses pecados de estimação, porque eles nos conectam a perder a salvação e não a justificar a salvação conquistada por Cristo. O que não pode é a igreja pilotada pelo Papa, que deveria trazer a salvação, escolher em nome de um suposto benefício social ou ainda de um conforto emocional, relativizar alguns pecados. Isso não é católico. Isso é mundano, no sentido de atender aos anseios do mundo. Além disso, tem uma questãozinha clara aí. A definição de família é fundamental aqui. Família é homem, mulher e filhos, papai, mamãe e filhinho. Biblicamente é isto. Qualquer outra combinação não é família para Deus. Civil é uma outra discussão. Mas, de novo, ele é o Papa. Ele não é um político que está discutindo leis civis para pessoas civis. Ele é um Papa dentro de uma igreja que tem um código, uma lei dita pelo seu Senhor, que é Deus, há 2000 anos. Mais grave ainda é ele dizer que somos todos filhos de Deus. Não. Homossexuais filhos de Deus são só os batizados. Porque para você ser filho de Deus, você precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa história de que todo mundo é filho de Deus traz um baita do indiferentismo religioso. Porque confirma aquela porcaria que está no Dignitatis Humanae do Vaticano II, o novo superdogma da igreja, e bem como aquilo que está na declaração que o Papa fez em Abu Dhabi, de que é da vontade de Deus que as pessoas possam escolher sua própria religião e que qualquer religião tem os elementos santos. Nananinaná.
é verdade que muitas religiões têm verdades como conceito, mas verdade só uma, e a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque a nossa religião é a única que entendeu que não há nada que nós possamos fazer como seres humanos para chegar até Deus. Nem ritos, nem oferendas, nem sacrifícios, nada. Eu preciso que Deus venha até mim para me resgatar. E foi isso que Cristo fez. Porque o catolicismo é a única religião, o cristianismo de maneira geral, né? É a única religião que entende que Deus veio salvar o homem e não é fruto de um esforço do homem para chegar a Deus, o que é impossível e inócuo. Nós não somos naturalistas, nem imanentistas e nem panteístas. Meu esforço não me salva, nem minhas obras só me salvam. Portanto, não adianta eu ser bom porque ser bom não me salva. Não adianta só eu fazer o bem porque fazer o bem só não me salva. No Evangelho, claramente, somos todos filhos de Deus, os batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que só os batizados? Por que não todos os seres humanos no mundo todo são filhos de Deus? Porque pelo batismo eu passo a fazer parte da igreja. E como parte da igreja eu me torno membro do corpo de Cristo. E só porque eu entrei no corpo de Cristo é que eu me torno filho com Cristo, unigênito que Ele é, de Deus Pai. Por adoção eu sou filho de Deus. Portanto, eu só sou filho de Deus por adoção porque Cristo me resgata para dentro do seu corpo quando eu me torno igreja, pelo batismo. E confirmo o tempo todo a partir da Eucaristia, porque com o batismo e com a Eucaristia e os demais sacramentos, eu me cristifico. E assim eu tenho chances de manter a salvação conquistada por Cristo na cruz. Portanto, fé, obras, sacramentos, adesão incondicional ao Evangelho. O meu esforço, o meu coração bom, a minha cabeça inteligente, supondo que tudo isso fosse verdade, não me salva por si só. Sem Cristo, não há como ser salvo. É verdade que somos todos criatura de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus e, portanto, dignos de dignidade humana. É verdade isso. É verdade também que somos todos o próximo, no sentido da parábola do samaritano, né? E é verdade que Cristo quer que amemos a cada criatura, a cada próximo, mesmo não sendo membro da igreja e, portanto, filho de Deus. Por quê? Porque o nosso trabalho é trazê-los por proselitismo, por evangelização, mesmo que o Papa não goste disso, para que venham para dentro da Santa Igreja e, portanto, possam ter acesso a Cristo, a seu Evangelho, a seu sacrifício e a salvação. O primeiro passo do amor, que tanto se diz, da caridade que tanto se diz, é levar Cristo, é oferecer Cristo, mostrar Cristo e dizer que Ele é o único caminho para a salvação. Quer maior amor do que dar o irmão ao próximo a chance da salvação? Não é abraçando árvore, dando comida no farol, fazendo ação de caridade com doentes, que você vai se salvar. Tudo isso é importante. Preservar o meio ambiente, ajudar o próximo. Mas se isso não estiver no contexto da salvação, da oferta da salvação em Cristo, é estéril. Tem um bem concreto, circunstancial, mas vamos lembrar dos publicanos? Os publicanos faziam isso. Aliás, Jesus disse, que vantagem há, que mérito há em amar os seus amigos? Ou, que mérito há em ajudar ao próximo para que você se locuplete por isso? E mesmo aqueles que fazem isso de coração puro, sem Cristo, e não estou dizendo que não serão salvos, porque a salvação é específica de Deus, só Ele sabe quem será e quem não será, mas estão fora da dinâmica da salvação, que está dentro da lógica definida por Deus no sacrifício de Cristo. Isto é vontade volitiva de Deus e não permissiva. Vontade permissiva de Deus é que cada um escolha a religião que quiser. Mas, Papa, sinto muito, não é vontade de Deus, assim como há diferença de sexo e diferença de cores, por exemplo, que são vontades volitivas, da vontade pura de Deus, não é da vontade de Deus que seja do nosso direito escolher a religião. Porque Deus não quer que eu seja satanista, Ele não quer que eu vá para o inferno. Então, o que o senhor disse em Abu Dhabi, Papa, com todo respeito, não é católico. E vai contra o magistério da igreja. Deus não quer a vontade que eu escolha a religião. Ele aceita que eu escolha. Ele aceita que eu peque.
Isso é vontade permissiva dele, mas não é vontade volitiva. E Dom Atanásio Schneider lhe perguntou formalmente sobre isso. Não vou nem falar do Viganò, porque o Viganò o Papa ignora. Mas Dom Atanásio Schneider... Proteger os pequeninos, como na questão do aborto, é amar o próximo ou não é? Mas isso não faz parte da agenda dos globalistas, dos comunos socialistas, dos abortistas, do Biden, dos democratas norte-americanos, dos comunistas aqui da América do Sul, como o Fernandes na Argentina, o Maduro na Venezuela, que o Papa tanto aprova, como regimes. O Papa não fala muito do Bolsonaro e do Trump, que falam de cristofobia, que eu não estou fazendo uma ódio ao Bolsonaro nem ao Trump. Eu só estou dizendo que tem dois líderes que defendem Cristo publicamente e eles não têm nenhum tipo de apoio ou incentivo. Mas aqueles que têm como doutrina uma base ateísta que quer destruir a igreja como marxismo comunista, esses recebem apoio. Não é estranho que as igrejas que peguem fogo no Chile continuem em silêncio, mas o incêndio na Amazônia cause tantas e tantas manifestações do Papa? Ainda que o incêndio na Califórnia não tenha sido reverberado? Como ficam os padres e os fiéis chilenos sem uma palavra de apoio? Que o Papa não queira condenar aqueles que talvez ele ache que estejam fazendo um bom trabalho, os antifas e etc., porque são marxistas, que degolam nosso Senhor Jesus Cristo e que escrevem Morte el Nazareno, Muerte el Nazareno. Mas uma palavra de conforto aos fiéis? Já fazem dias e nada até agora. Ele é um Papa que grita pela criação, falando da queimada da Amazônia, mas não fala do fogo nas catedrais. Não fala de Cristo degolado, de Nossa Senhora degolada, das estátuas desacralizadas, dos padres que apanham. Vamos deixar uma coisa clara aqui, o Papa não é perseguido, o Papa é amado. Ele é amado por todos. Talvez não por boa parte dos católicos, mas pelos não católicos, ele é amado por todos. Ele é um Papa do mundo, um Papa global, o verdadeiro Papa Pop. Um Papa universal, que praticamente vai cada dia que passa abrindo mais mão de Cristo, da doutrina e dos fiéis, que cada vez mais são taxados como tradicionalistas, conservadores, retrógrados, quando não fascistas, em prol do seu alinhamento com as forças do mundo, que não são católicas. Mas não é só isso, que querem destruir Cristo, porque eu vou falar só de 3 forças que querem destruir Cristo. Os muçulmanos querem destruir Cristo. Os comunistas querem destruir Cristo. E os globalistas querem destruir Cristo. Os 3 maiores movimentos globais são todos anticristãos, não de forma passiva e pacífica, de forma ativa. Haja visto os campos de concentração e perseguição na China. E hoje mesmo o Vaticano renova o acordo para que a China possa, pelo Partido Comunista, escolher os bispos chineses. A mesma China que muda a história de Madalena. Nela, Cristo apedreja e mata Madalena, porque ele cumpre a lei do homem. Cristo sequer é Deus nessa nova interpretação chinesa do Evangelho. Perseguida hoje é a igreja, somos nós católicos, mortos e enganados por uma ditadura anticatólica global que tem expressões específicas em cada lugar do globo, que proíbe que professores falem palavra Deus na sala de aula, que proíbem crucifixos na sala de aula, mesmo em países católicos como a França, que punem crianças que falam de Deus. O Sanches Sorondo, que é um padre argentino ligado assim com o Papa Francisco, diz outro dia que a China é o país que mais bem implementa a doutrina social da igreja. Como a China pode ser o país que mais bem implementa a doutrina social da igreja? Procurem aí, Sanches Sorondo, doutrina social da igreja, China. Os fiéis perseguidos, os padres que apanham na rua, aqueles que querem celebrar o verdadeiro sacrifício eucarístico, esses são perseguidos, sem acolhimento nenhum do Papa. Nenhum. Aliás, até hoje ele não respondeu os cardeais que escreveram a carta dúbia, dentre eles
o Brands Miller e o Burke, perguntando coisas sobre a estranheza do sacramento da comunhão aos casais de segunda união, que está na Amoris Laetitia. Já são anos e anos e o Papa sequer respondeu a eles. Como é que você deixa de responder a um cardeal? Isso é mais ou menos como Pedro ignorando Filipe ou Bartolomeu. E por decorrência, todos os fiéis que esses cardeais conduzem, como bispos e como padres, como sacerdotes. Como é que nós vamos lutar pela igreja se a igreja está nos sufocando como verdadeiros católicos que queremos ser? Somos todos imperfeitos, é óbvio, mas lutamos para ser. Outro dia, um bispo americano recebeu uma ligação de parabéns do Papa. Procurem aí na internet. O que é que fez o bispo? Ajoelhou, levantou o braço e falou Black Lives Matter, com uma placa. O Black Lives Matter é um movimento fundado, sem entrar na questão negra, que obviamente tem uma série de problemas, e é demoníaca a questão do racismo. Mas racismo é uma coisa, racialismo é outra. 100% contra o racismo. Mas racialismo é outra história. E aí esse bispo ajoelha, sem levar em consideração a origem do movimento. E a origem do Black Lives Matter, conforme estava no site deles até outro dia, é marxista. Eles pregam pela destruição da família nuclear, pela destruição de toda a história judaico-cristã, pela destruição do nacionalismo, enfim, pela destruição do que nós somos. E o Papa deu parabéns para o bispo do Texas, que ajoelhou com a placa escrito Black Lives Matter. Como é que alguém da igreja pode encampar um movimento cujo o espírito que o anima é um espírito de destruição da própria igreja? Por exemplo, o espírito que anima o marxismo é a destruição da igreja. Como é que um papa pode ser comunista? O espírito que anima a maçonaria, o ocultismo, é a destruição da própria igreja. Como é que alguém pode ser maçom? O espírito que anima... Mesmo que esses movimentos propalem bondades, não é uma bondade que está fincada em Cristo. Ao contrário, está fincado em espíritos que querem destruir Cristo. As tais potestades do mundo. Aparentemente o Papa não está mais muito preocupado em salvar almas, ele está mais preocupado em fazer as pessoas felizes, ou que as pessoas vivam em paz. Isso é um desejo nobre, mas de novo, salvar almas é a prioridade. O Papa quer paz, justiça e felicidade de todas as pessoas de bem, conforme está na Fratelli Tutti, justificando e acolhendo cada qual em seu pecado de estimação, autorizando-se assim que a pessoa viva pelo seu próprio instinto e não mais pela graça. Isso é noachismo, ou seja, eu vou para trás, antes de Abrão, lá para Noé, e eu estou antes da revelação da primeira aliança, eu estou ali na pós-queda de Caim e Abel, nas tais 7 leis do noachismo. Eu não tenho mais a graça de Cristo, eu não tenho mais nem sequer aliança com Moisés, ou com Abrão, eu estou lá atrás, porque eu estou largado ao meu instinto, eu não tenho mais a lei. E outra coisa, com isso você começa a passar uma ideia para as crianças que virtude não é necessário, que virtude é impossível, que santidade é impossível, e que é melhor você viver como você é, do jeito que você é, com os defeitos que você tem, e que você tem que aceitar seus próprios defeitos, que os outros devem aceitar seus próprios defeitos, e todos têm que viver em paz. Quando o catolicismo é sobre forjar na dor da melhora contínua de cada um, a busca pela santidade, buscando incorporar virtudes, as virtudes cardeais, as virtudes teologais, as virtudes cristãs. Então, e tem outro raciocínio aqui. Vamos supor que Francisco estivesse fazendo isso para adotar uma estratégia para converter os não cristãos. Então ele estaria relativizando a doutrina em Cristo em prol do bem maior. É só a gente, em qualquer exercício e catequese, que a gente vai ver que isso não é católico, porque Jesus nunca usou um meio não perfeito para ter um bem maior. Tudo que ele fez foi o bem produzindo um bem maior. O mal não, os meios não justificam os fins. Mas vamos supor que sem cometer nenhuma heresia formal, ele fizesse uma ação de relativização suave para conquistar as outras pessoas. Mas não é nem isso que ele está fazendo, porque ele não pede a conversão de nenhum muçulmano, de nenhum judeu. Ao contrário, ele quer que eles continuem nas suas religiões que estão hinduístas, budistas, estão todas cheias de espírito de verdade, à luz da história do que está lá no Vaticano II,
nos documentos do Vaticano II, e aí cada um continue na sua própria religião, desde que vivamos em paz aqui. Cristo não viveu em paz com ninguém, não sentou com os chefes das outras religiões para construir um modelo ecumênico. Ele fala, eu vim para dividir. E a divisão de Cristo é entre justos e não justos, entre joio e trigo. Diferente do diabo, que como aquele que divide, quer dividir os convertidos, o povo de Deus. Cristo divide entre filhos e não filhos. O diabo vai nos filhos para dividir os filhos. É completamente diferente a ação de cada um. Mas outra coisa, o Papa já não teria um público de quase 2 bilhões de pessoas suficientemente morno, com mal catequese, para ele trabalhar? Precisa ir para os outros povos? Nós estamos numa época onde o católico nem sabe o que é catequese, não sabe nem o que é catolicismo, em sua grande maioria. Vai para a Europa e vê. A obrigação dele é levar Jesus, porque ele representa Jesus, ele é o vigário de Cristo. Então, o Francisco é o primeiro Papa amado pelo mundo que destrói seus símbolos, que destrói o que ele representa. Ele é amado pelo mundo, mas o mundo quer morte ao Nazareno. Ele é amado pelos movimentos de esquerda, pelos movimentos feministas, pelos movimentos gaysistas. Ele é amado pelos movimentos socialistas, pelos movimentos globalistas. Ele é amado pelo mundo, pelos abortistas. Ele é amado pelo mundo. Não que ele concorde com tudo isso, mas ele é amado pelo mundo. Que destrói as igrejas, que bate nos padres, que degola as estátuas de Nossa Senhora e de Jesus Cristo, que perde morte ao Nazareno e taca fogo em igreja. Como é que alguém que representa Cristo, que é amado por aqueles que odeiam Cristo? Não tem sentido. A pergunta é a quem Francisco serve. Não é quem ele quer servir de coração. Eu não estou analisando a intenção dele. É o efeito do que ele faz. A quem ele acaba servindo. Quem ele pastoreia. Se o dogma é darwinista e evolui, se a verdade não é uma verdade fixa, então a igreja errou lá atrás? Jesus Cristo fez uma revelação, que não era suficiente, que precisa o homem atualizar? Isso é protestantismo. Nós somos reféns do falso cientificismo, do marxismo granchista, da escola de Frankfurt. Do que nós somos refém agora? Rezemos muito pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, pela Santa Igreja, pela conversão de todos, pela nossa conversão. Nada disso serve de magistério, nada, porque o Papa está dando opiniões pessoais. Ok, quando ele escreve numa encíclica é complicado, mas mesmo essa encíclica Fratelli Tutti, encíclica, aquela que circula entre os bispos, ele não direcionou para os bispos, ele falou para as pessoas de bem no mundo todo. Sequer é uma encíclica do jeito tradicional de ser encíclica. O problema é que, mesmo sem ser encíclica ou sem ser magistério, transforma a cultura das pessoas. Quer saber a quem tudo isso serve? Veja quem está comemorando o que ele fala. Veja quem está aplaudindo o que ele faz. Veja quem está feliz e satisfeito com as declarações e atitudes dele. E veja se é o povo histórico da igreja. Quem está feliz com tudo que ele está falando, com o que ele está fazendo. Então ele está dizendo que nós católicos, que somos pintados de tradicionalistas, como se fosse uma depreciação, quando na verdade é um elogio, porque se eu não for radical, eu não sou católico. Se eu não for excludente a Cristo, eu não sou católico. Eu excluo o mundo todo porque só Cristo é meu Salvador. Não existe qualquer relativização, não existe acordo, não existe ponto no meio do caminho. Não existe meio do caminho. Existe viver em paz com os outros que não são cristãos, está tudo certo. Ninguém quer não ter paz. Mas em termos de crença, não existe meio do caminho. Em termos civis, é claro que existe. Mas em termos de crença, não existe meio do caminho. Não há concessões a fazer. Um cavalo de pau no magistério, sequencial desde o Vaticano II, que assumiu seu ápice com Francisco. Essa ambiguidade não é católica. E está levando... Outro dia eu vi uma frase bárbara, maravilhosa. O Concílio Vaticano II, por intenção ou por desastre, seja lá pela razão que for, é um massacre de almas inocentes e inúteis. Se o Papa é verdadeiro, é claro que ele é Papa verdadeiro, ele é legítimo. E esse é que é o problema. Eu não sou sedevacantista, ao contrário. Reconheço e resisto.
reconheço que ele é o Papa, amo o papado, amo a Santa Igreja, dou minha vida pelo Papa e pela Igreja, mas resisto aos ensinamentos errados. E é isso que todos nós devemos fazer por amor ao Papa, para que ele se reposicione ou eventualmente corrija, ou Deus queira seja isso mesmo, recondicione o que ele disse de um jeito ortodoxo. Todos os melhores sentimentos possíveis, sem perder a capacidade de perceber o que está acontecendo. Porque assim como Paulo foi a Pedro, e assim como Santo Atanásio se posicionou, e depois, em várias situações, alguns se levantaram contra erros que estavam sendo intencional ou não intencionalmente penetrados na Santa Igreja, assim é nosso papel também quando percebermos escorregadas e má doutrina, mau ensinamento. Essa é a nossa obrigação como filhos de Deus, é a nossa obrigação como católicos, como membros e pedras vivas da Santa Igreja. Por quê? Porque aquele que coaduna com a heresia é herege por omissão. Isso é catequismo. Desculpe, isso é catequese. Isso é formalmente catequese da Santa Igreja. O mundo vai me matar, porque o mundo me odeia. E se o mundo me odeia, vai odiar vocês também. Jesus não disse desse jeito coloquial, mas disse isso. O mundo odeia os seguidores fiéis de Cristo, porque se a ele odiou, se ao mestre odiou, e o servo não é maior do que o seu senhor, então 11 dos 12, incluindo Matias, tirando Judas, 11 dos 12, exceto João, foram martirizados, das formas mais brutais e agressivas. Se o ecumenismo, fosse a saída generalizada, por que todos os mártires nos primeiros 700 anos da igreja não sentaram para compor? Ou vocês acham que foi o que aconteceu com São Francisco mesmo? Com o sultão, o que o Papa escreveu na Fratelli Tutti? Veja a história do São Francisco em todos os livros, em todas as histórias de santos da igreja, em todos os reportes onde está lá a história de São Francisco. Ele foi lá converter o sultão. Ele não foi lá bater papo ecumênico com o sultão muçulmano. Então não dá mais pra gente olhar para as coisas e fingir que elas não são como são. No mais, fidelidade total à igreja, respeito pelo Papa, oração pelo Papa, mas olho aberto, porque a infiltração demoníaca é um fato, e a adulteração da doutrina, fazendo parecer ortodoxo aquilo que não é doutrina, é um fato. E palavras bonitas do tipo paz, amor, liberdade, fraternidade, justiça, caridade, estão sendo prostituídas e assumindo um sentido que não é o sentido que Cristo deu a elas. E algo que se propõe a parecer católico para que nós, em idiotice, sejamos aderentes a isso, quando na verdade está nos levando cada vez mais longe do verdadeiro Evangelho e de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, qualquer processo de preconceito contra homossexuais, contra qualquer raça ou contra qualquer ser humano é demoníaco, porque eu não estou reconhecendo um igual sob o ponto de vista de criação de Deus. E como filho de Deus, minha obrigação é tentar torná-lo também um filho de Deus, caso ele queira, é uma vontade da pessoa. Mas que se não quiser, que eu respeite a decisão dele e conviva em paz. Qualquer processo de exclusão de qualquer ser humano não é cristão também. Porque Cristo foi aquele que acolheu os diferentes, que acolheu os pequeninos, que acolheu todos os expurgados e detonados pela sociedade. Mas não é porque Cristo fez isso que ele sacrificou a si mesmo a sua própria doutrina. Não, eu tenho que fazer isso usando a doutrina de Cristo. E o que o Papa infelizmente está fazendo é isso, que é uma atitude cristã, mas às custas, subvertendo a doutrina de Cristo. Ainda que seja só em declarações e documentos que não sejam vinculantes como doutrina magisterial. Mas mesmo assim, o efeito cultural, é só ver as capas de todas as revistas, de todos os sites, é avassalador, porque ele é o Papa. Ele só é a pessoa mais importante do mundo, simples assim. Ele é a pessoa mais importante do mundo, porque Cristo é Deus e ele é Cristo, ele representa Cristo na Terra, ele é a cabeça visível da igreja invisível, cujo Cristo é a cabeça. Ele é a representação humana. Todo cuidado é pouco. Defendam-se, estudem a catequese, estudem os cânones, estudem
o que vocês puderem sobre patrística, sobre os evangelhos, obviamente, sobre os santos, a vida dos santos. Permaneçam firmes e fiéis, rezem pelo Papa, pela Igreja, deem o apoio que vocês puderem dar aos seus padres e sejamos firmes. Porque pelo que se consegue depreender do que está acontecendo no mundo, os próximos 20 anos serão difíceis para a gente. Se é que tem tudo isso. Fiquem com Deus.